Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno, sublime, maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trabalhando juntos pela fé apostólica, como disse Judas, batalhando pela fé. Isso exige uma batalha diária contra o pecado, contra o mundanismo, contra as obras de feitiçaria, contra a nossa natureza, contra os sentidos do nosso espírito, uma batalha para buscar o aperfeiçoamento de acordo com a profecia. A verdadeira igreja, ela está preordenada, predestinada para chegar à perfeição de acordo com Efésios capítulo 1. Veja, sem mancha, sem mácula, sem ruga, irrepreensível diante de Deus. Porque Efésios é a palavra de um profeta. E a palavra de um profeta é a palavra falada. Por isso ele cita em Efésios 5 o grande mistério da nossa fé, Cristo e a igreja como marido e mulher, mas Ele é aquele que nos fez, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para refletirmos a obra-prima, refletirmos a imagem de Deus que é Cristo. Por isso nós temos uma grande mensagem pregada pelo profeta intitulada A Obra-Prima. E ele toma um exemplo de Michelangelo, quando ele tomou um enorme bloco de mármore, e ele, por inspiração, tira de dentro dele mesmo a imagem de Moisés. E depois de pronta a imagem, ele entrou numa êxtase e ele tomou o cinzelo, aquela ferramenta que ele usava para esculpir, e bateu na estátua e tirou uma lasca dela. Aquilo não pôde mais ser reposto. Na verdade, aquilo era apenas uma escultura. Mas o nosso grande escultor, nosso Miguel, Cristo, veja, também foi ou é a obra-prima de nosso Senhor, ferida no Calvário. Por isso que a verdadeira igreja, ela passa pelos mesmos processos que Jesus passou. Assim como ele teve que ser ferido para tirar dele a sua igreja, nós também, como diamantes, veja, temos que ser trabalhados, lapidados. A igreja passa por sofrimentos, tudo com o propósito de formar a imagem da palavra. Mas assim como Cristo é um diamante, a noiva que foi tirada dele é outro diamante. E somente o diamante pode trabalhar o diamante, de acordo com o que pregou o profeta numa analogia das minas de diamante em Kimberley, na África, aonde ele esteve. Então, assim como o Velho Testamento foi o trabalho de um grande escultor, juntando seus materiais, passando pelos patriarcas, pelos profetas, e chegando até João Batista, até que a imagem foi formada na pessoa de Jesus Cristo, e depois ferida no Calvário, para tirar um pedaço dele e formar a igreja, a exemplo de Adão e Eva. Assim como no Velho Testamento a palavra foi cabalmente cumprida, no Novo Testamento a palavra também está sendo cabalmente cumprida. Veja, ela passou pelas etapas da reforma, ela chegou na era pentecostal e agora ela está na era do grão, a era da perfeição. A vida voltando outra vez para a semente, de acordo com a profecia. De formas que a igreja, ela é a obra-prima do Criador. E ela alcançará a plenitude, porque ela é preordenada por isso, preordenada por Deus. Em São João capítulo 14, verso 12, nós temos a célebre escritura. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, tudo aquilo que Jesus passou, a igreja também passará. E a igreja está suposta a ser ele outra vez, agora em forma humana. Então, o profeta pregou uma grande mensagem intitulada A Obra-Prima, como disse, e a partir do parágrafo 101, ele
fala sobre esse mistério para a nossa compreensão. Veja, mas não vamos nos esquecer que no princípio, quando ele feriu um lado de Adão, ele tirou algo de seu lado. Agora, veja, o ferimento de Cristo foi por uma causa, para que ele pudesse tirar dele para ser sua família, a noiva, para que ele tirasse uma noiva. E então, quando a sua obra-prima estivesse perfeita, ele teria então que feri-la para tirar dele não outro pedaço, não outra criação, mas da mesma criação. É por isso que a noiva é um diamante como ele é um diamante. Ela é a palavra como ele é a palavra. Veja, não outra criação. Veja, ele não teve que tomar um outro pedaço de barro para fazer Adão. Ele tirou do mesmo barro, ou melhor, tirou uma parte de Adão para fazer Eva. Então, meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento. Se ele tirou dele a criação original para fazer a noiva, veja, ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Então, se ele era a palavra, o que deve ser a noiva? Ela tem que ser a palavra original, o Deus vivo na palavra. Veja, sua vida é igual à de todas as pessoas. A Deus agradou feri-lo. E agora, por que ele o feriu? Pela mesma causa que ele teve que ferir Adão. Por que Adão foi ferido? Porque Deus quis tirar a sua companheira de dentro dele. Por que Jesus foi ferido segundo Adão? Para tirar dentro dele a noiva. Que mistério tão profundo, que segredo tão grandioso esse. Veja, lá no princípio, essa igreja estava nele por eleição e predestinação. Veja, ela estava nele desde antes da fundação do mundo. Mas para tirá-la de dentro dele, em ordem, ele teve que ser ferido como Adão foi ferido. Que plano extraordinário. Veja o 108. Agora, por aproximadamente 2000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima, porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, parte dele, uma costela, para fazer para ele uma esposa. E agora ele tirou um pedaço daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Isto é tudo. Ele cumpriu o Velho Testamento. A grande revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, foi para mostrar que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. E de que, assim como Deus construiu no passado a sua obra-prima, e aqueles homens viveram parte do mistério de Cristo sem saber, eles viviam, faziam coisas, tinham um certo caráter, passavam por certos sofrimentos, mas estavam cumprindo o plano que estava na mente de Deus sem que soubessem. A diferença entre nós agora é que nós sabemos o que Deus está fazendo. E se ele cumpriu o passado, debaixo do sangue de animais, com a velha natureza, debaixo da lei, ele cumprirá agora, através do sangue de Cristo, mudando a nossa natureza, nos dando o poderoso Espírito Santo, nos deu a palavra falada. Essa noiva está sendo feita na imagem perfeita da palavra. Ela é a obra-prima do Novo Testamento. Não pode falhar. Se ele cumprir no passado, cumprirá no presente. Veja, agora o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Veja, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. O Velho Testamento produziu o marido. O Novo produz a esposa, porque a esposa não pode vir primeiro. Primeiro foi criado Adão, depois Eva. Primeiro Jesus, o segundo Adão, depois a igreja. Veja, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. E o Novo foi tomado para o Velho para apontar para o noivo. Vem Cristo, a obra-prima para cumprir isto.
Agora, sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Que maravilha, meu irmão. Assim como gastou ele 4.000 anos para fazer esta obra-prima, agora ele tem estado por cerca de 2.000 anos fazendo outra obra-prima, a noiva de Cristo. Veja, sua obra-prima. Fazendo isso, ele faz isso através de seu método imutável. Da mesma maneira que ele fez a outra obra-prima. Veja, o método, a sua palavra. E esta é a maneira pela qual ele faz suas obras-primas, porque só pode ser uma obra-prima perfeita quando é a perfeita palavra. A palavra falada. Ele fez os céus e a terra. Ele fez o noivo. E ele está fazendo a noiva aqui também. Veja que coisa. Veja, qualquer sujeira, lixo, injeções, como essas coisas se quebrará. Porém o céu e a terra passarão. Porém essa palavra não passará. Você recorda na lapidação de diamantes? Você tem que ter uma ferramenta perfeita para fazer aquilo. Não é qualquer peça que faz isso. E eu vi grandes quantidades passarem por aqueles dentes e colidirem com aquilo e aqueles grandes dentes se moverem. E aquele diamante passando ali, não, aquilo não quebra o diamante. Ele tem que ser lapidado. Agora, ele está fazendo a mesma coisa em seu método imutável. Nós encontramos em Malaquias 3, ele disse, eu sou Deus e não mudo. E ele não pode mudar o seu método. Meu irmão, esta é a grande verdade da palavra. Olhe para a sua vida, veja se ela combina com a palavra. Veja se você crê em cada palavra. Veja se o Espírito Santo está se movendo em você automaticamente para levá-lo a amar a palavra, cumprir a palavra com prazer, com alegria. E veja se você está crescendo em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.